Porque Tov Haverins, Hakol Besede. Bom dia, meus amigos. Tudo na ordem, tudo bom? Baruch Adonai, Elohim melech haolam, שהכל נהיה בדברו. Como vocês estão? Tudo bem? Quem curtiu aí o feriado? Vamos continuar aqui com a nossa leitura. Só recapitulando, nós havíamos terminado quando novamente o rei, o Avimelech, dos filisteus ali, os Filistim, ele retorna a Isaac, e faz um novo juramento com ele ali, um acordo com Isaac para que ele não faça mal também ao seu povo, assim como o rei anterior fez com Abraão, E ali eles fizeram um juramento, e é aqui onde a gente dá continuidade, tá? Vamos lá? Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol hamim venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten hatorá. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do universo, que nos escolheste de todos os povos e nos deste a tua Torá. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do universo, que nos deste a tua Torá. E preparou eles um banquete, e eles comeram e beberam. Eles ergueram-se cedo pela manhã e fizeram um juramento mútuo. Isaac então despediu-se deles e eles foram em paz. E foi naquele dia o servo de Isaac vieram lhe falaram acerca de um poço que estavam cavando. Achamos água, eles disseram. Ele chamou o poço de Shivá. A cidade, por isso, é chamada de Beer-sheva até esse dia. Quando Isaac tinha 40 anos, ele casou com Yehudit, a filha de Beri, o Hitita, e Basmati, a filha de Elon, o Hitita. Elas eram uma fonte de amargura espiritual para Isaac e Rebeca. Isaac envelheceu, sua visão estava escurecendo. Ele convocou seu filho mais velho, Esaf, ele disse, meu filho, e disse, eis-me aqui. Disse, estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora pegue, por favor, seu equipamento, sua lança e arco e vai para o campo caçar para mim alguma caça. Faça para mim delícias do modo que eu gosto e me traga para comer para que minha alma lhe abençoe antes de eu morrer. Rebeca estava ouvindo enquanto Isaac falava a seu filho Esaf. Esaf saiu para o campo para caçar alguma caça e trazer. Rebeca disse a seu filho, Jacó, escutei seu pai falando a seu irmão Esaf. Ele disse, traga-me alguma caça e faça para mim delícias e eu comerei. Eu lhe abençoarei na presença de Deus antes de morrer. Agora, meu filho, ouça minha voz ao que lhe ordeno. Vá, por favor, para o rebanho e pegue para mim 2 cabritos. Eu os preparareis com receita deliciosa para o seu pai como ele gosta. Você deve trazer seu pai para comer, para que lhe abençoe antes de sua morte. Disse Jacó a sua mãe Rebeca, mas meu irmão Esaú é cabeludo e eu sou liso. Suponha que meu pai me toque, ele descobrirá que sou um impostor. Ganharei a maldição uma vez a bênção. Disse a ele sua mãe. Disse a ele sua mãe, que qualquer maldição seja sobre mim, meu filho, mas ouça-me. Vai e traga para mim. Ele foi, pegou e trouxe para sua mãe e os preparou as delícias de que seu pai gostava. Rebeca apanhou as roupas mais queridas de Esaf, seu filho mais velho, aos quais ela tinha em casa, e os vestiu em seu filho Jacó, o mais jovem. E o couro dos cabritos ela o vestiu em seus braços e nas partes lisas de seu pescoço. Rebeca entregou as delícias e o pão que ela havia feito na mão de seu filho Jacó. Ele veio a seu pai e disse, pai, e disse, eis-me aqui. Quem é você, meu filho? Disse Jacó, sou eu, Esaú, seu primogênito.
Fiz como você pediu, por favor. Levante-se, por favor, e sente-se e coma da caça que eu concedei, de modo que sua alma me abençoe. Isaac disse a seu filho: Como você a encontrou tão rápido, meu filho? Porque Hashem, seu Deus, trouxe para mim. Isaac disse a Jacó: Por favor, chegue mais perto de mim. Deixe-me apalpar você, meu filho. Você é meu filho Esaú ou não? Jacó aproximou seu pai. Isaac o apalpou. Ele disse: A voz é a voz de Jacó, e as mãos são as mãos de Esaú. Ele não reconheceu porque havia cabelo nos seus braços como nos do seu irmão Esaú, e o abençoou. Disse, você é meu filho Esaú? Sou eu, disse. E disse, sirva-me para que eu coma a caça de meu filho, para que minha alma possa lhe abençoar. E eu serviu e comeu, ele trouxe para ele vinho e bebeu. Seu pai Isaac disse-lhe, venha mais perto e me beije, meu filho. Ele se aproximou e beijou e sentiu o cheiro de suas roupas e o abençoou. Ele disse, veja a fragrância do meu filho, é como o aroma de um campo abençoado por Deus. Raverins, como de costume, você viu que essa porção aqui dessa paraxá de hoje, da paraxá da Shavua, paraxá da semana, ela já é um pouco mais extensa que as anteriores, né? Então, tem muita coisa aqui, tá? Vamos nos focar em alguns pontos, tá? Tem um ponto interessante que eu queria me focar, de uma parte do Midrash, tá? Então vamos começar aqui. Nós vemos aqui que Isaac ele estava sentindo que já estava perto de falecer. E ele pediu para seu filho Esaú caçar-lhe alguma coisa para ele e ele abençoar ele antes que ele viesse a falecer. Tá? Antes disso, nós tivemos a conclusão aqui da questão do juramento que ambos fizeram, né? Isaac e o rei Avimelech, sobre um tratado de paz entre eles ali. Vamos entrar numa questãozinha aqui. Vamos seguir o que está aqui vamos seguir direto. Eu estava pensando em mudar a maneira de falar, mas vamos seguir aqui conforme, para a gente não perder, né? Quando Esaú ele tinha 40 anos, ele casou com Erudite, a filha de Beri, o Hitita, e Basmate, a filha de Elon, o Hitita. Elas eram uma fonte de amargura espiritual para Isaac e Rebeca. Como nós havíamos falado anteriormente, Esaú, ele era esperto. Ele era uma pessoa de boa lábia, sabe? E o que ele fez aqui? Ele também casou-se aos 40 anos. Como Isaac, né? Lembra que ele casou aos 40 anos com Rebeca. Ele tinha 40 anos quando ele se casou com Rebeca. Então ele tentava imitar. Sabe quando você imita, mas não é a sua essência? Sabe? Eu poderia entrar aqui num assunto bem profundo em questão do que é imitar. O que você tenta, vamos dizer assim, emular, né? Quem conhece bem aí de emulação, sabe que ela nem sempre é 100%. Tá? E muitas das vezes, quando ela acaba ultrapassando os limites do seu original ali, do seu software original, né? Ela já não é mais uma, como é que eu posso dizer? Ela já não é original, né?
É uma emulação, já se chama emular. Você, aqui no caso, isso é muito profundo, pessoal. Eu tô aqui e a minha mente ela vai indo, sabe? É muito profundo. Então, Esaú ele ficava emulando atos de chesed, bondade, né? Rahamim, ele ficava emulando atos de misericórdia. Então, ele casou aos 40 anos, só que ele pegou duas mulheres dos filhos de Het, do povo ali qual estava em volta. Nós vemos que Abraão fez o contrário em relação ao seu filho Isaac. Ele não quis pegar as mulheres dali. E você acha que, né, Isaac ele não sabia do seu de Lavã, né, de Labão, o irmão de Rivka, né, o seu cunhado, no caso, tio de ambos aqui, né, de Esaú e Isaac, Jacó, desculpa. E essas duas, né, o texto ele é claro, elas eram uma fonte de amargura espiritual para Isaac e Rivka. Em hebraico, a amargura espiritual, ela se diz assim, morat bruhar, tá? E o que quer dizer? É uma expressão de rebeldia de espírito. Eram duas mulheres, mas elas eram rebeldes. Elas não eram ali servas de Deus único. Elas eram filhas de um povo pagão. Então aquilo vai de encontro, sabe, o imã, quando eles têm as polaridades invertidas um do outro, o que acontece? Eles empurram, eles não se juntam. Assim era Yehudit e Basmat. O versículo 35 diz, elas eram uma fonte de amargura espiritual para os dois, tanto para Isaac e para Rebeca. Daí nós entramos na questão, né, de você buscar uma pessoa que ela consiga, não 100%, mas ela consiga enxergar aquilo que você enxerga, ela tenha os mesmos padrões morais e éticos de conduta que o seu. Senão você vai estar arrumando dor de cabeça. Né? Ou seja, a emulação ela nunca é 100%. Então, por mais que ele tenha casado aqui aos seus 40 anos para se assemelhar ao seu pai, ele pegou duas mulheres que não eram, tá? Da sua família, tá? E o que acontece? Isaac ele envelheceu, sua visão estava escurecendo. O Isaac aqui ele estava mais ou menos, se você fizer as contas, vai estar com 127 anos, tá? Você faz os cálculos aí, Esaú, Jacó estava ali, se ele casou com 40, os dois eram gêmeos, tá? Você calcula a idade de quantos anos ele teve os filhos, tá? Não vamos entrar nesse mérito aqui, pessoal, é só você pegar lá quando ele casa com Rebeca, quantos anos ele teve quando teve os primeiros filhos, você calcula a idade de ambos aqui e só subtrai. Tá? E você vai ver que ele estava ali com 127 anos mais ou menos. Voltando aqui. Sua visão estava escurecendo. O Midrash aqui, não só o Midrash, como o próprio Rashi, ele comenta sobre essa questão da visão dele estar escurecendo. E nós temos aqui três. Estou pensando se eu falo dos três aqui, eu só comento um, pessoal. Os três pontos de vista que possam ser da visão. Eu vou ficar com a mais lógica, no caso. Nós não vamos falar de Abraão,
nem anteriormente sobre a vista dele está escurecendo, ele viveu até os 170 anos, né? Mas por que no caso de Isaac aqui a vista lhe escureceu? A principal fonte aqui é que Deus precisaria fazer isso, né? É uma condição normal do ser humano. Hoje você vai envelhecendo, você vai perdendo sua visão, vai usando óculos, mas no caso que ele já estava bem já a idade, né? Então Deus fez isso em prol do que sabia o que ele ia fazer justamente agora. Ele ia tentar abençoar Esaú em vez de Jacó. E Deus já havia falado para Rebeca, através de Shem, na academia de Shem, que quem seria abençoado seria o menor e que o maior ia servir ao menor. Você vê, né, aquela questão profunda, né? Deus foi falar com Rebeca, não falou com Isaac. Nós lembramos o que Deus falou para a esposa de Abraão, Sara, né? E que Deus havia falado também para Abraão, para ele ouvir Sara. Não vai ser diferente aqui no caso de Rebeca. Esse é um dos comentários, tá? Eu vou dar um midrashzinho aqui bem simples para você parar e pensar. Diz que quando Abraão ia sacrificar Isaac no altar, abriu-se os céus e os anjos choraram, e as lágrimas caíram nos olhos dele, e aquilo com o tempo foi cegando ele. Isso é um midrash, tá? É um outro ponto aqui. Falei que tinha 3, eu vou citar só esses 2, tá bom? Meu filho, disse, eis-me aqui, disse, estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora pegue, por favor, equipamento, sua lança, arco e vai para o campo caçar para mim alguma caça. Faça para mim delícias do modo que eu gosto e me traga para comer, para que minha alma lhe abençoe antes de eu morrer. Então ele fala isso para Esaú, tá? Para ele se preparar, para ele caçar. Tem toda uma história aqui em relação à questão da caça, tá, pessoal, dos comentários aqui. Não tem como a gente comentar tudo. Rebeca, ela estava ouvindo. Ela correu e disse a seu filho Jacó: escutei seu pai falando a seu irmão Esaú. Ele disse: traga-me alguma caça e faça para mim delícias, eu comerei. E ele abençoarei na presença de Deus antes de morrer. Agora, meu filho, ouça a minha voz, o que eu lhe ordeno, imperativo, vai e faça isso. Por quê? Porque diz aqui que Jacó ele não queria, ele estava com medo, falou, meu pai, em vez de me abençoar, vai me amaldiçoar, ele vai saber que sou eu, como nós vamos ler aqui. Né? Tanto que ele fala, eu sou liso e Esaú é peludo, ele vai descobrir, a minha voz não é, o comportamento é diferente. Mas a sua mãe, por divina revelação, ela sabia e Deus já havia falado para ela anteriormente. Que quem seria abençoado seria Jacó. Tá? Rebeca, a Rive, que ela falou que qualquer maldição que aconteça, se vier por água abaixo o plano, que venha para mim. Tem um profundo aqui, pessoal, em relação a Idshimama, né? Eu digo assim, Idshimama a mãe judia. Talvez quem esteja ouvindo agora não conheça muito em questão do judaísmo, da Torá, não tem ideia de como a mãe judia ela é extremamente protetora com seus filhos. Vamos entrar nos assuntos aqui, vai. Vamos lá. Não é de hoje. Existem figuras, você pode procurar, você vai ver que, né? Vamos entrar no que está acontecendo agora no momento exato aqui. Não queria, mas vamos falar. No que está havendo lá em Israel ali com a faixa de Gaza, tem um assunto profundo. Como eu disse, isso não é de hoje, é do nosso conhecimento. Se você vai estudar, você vai começar a entender.
Como eu disse, a mãe judia ela é muito protetora. Eu lembro há uns bons anos atrás que eu vi uma foto, né, de uma guerra e eu vi uma foto de uma mãe judia em cima dos dois filhos, né, abraçando ambos os dois, assim, colocou eles no chão e colocou-se em cima deles. E a outra, né, ela fazia o contrário. Ela colocava os filhos na frente e segurava, ou seja, ia bater nos filhos primeiro para depois nela. Pessoal, eu não vou achar assim, mas se eu achar, qualquer hora eu coloco nos meus status aí. Mas sim, isso já é um fato. Eu não vou entrar nessa questão aqui em relação a isso. Não é sobre isso que eu quero falar, sobre essa guerra. Qualquer coisa a gente pode entrar num outro assunto, tá? Mas o que eu quero reforçar aqui, até em séries de televisão, quando se vai retratar um pouquinho do povo judeu, você vai ver que a mãe judia ela é extremamente protetora em relação aos seus filhos. Voltando aqui. Então ela falou que a maldição cairia sobre ela se desse algo errado. Então ele foi, pegou e trouxe para sua mãe. E preparou as delícias de que seu pai gostava. Rebeca apanhou as roupas mais queridas de Esaf, seu filho mais velho, as quais ela tinha em casa, e as vestiu em seu filho Jacó, o mais jovem. E o couro dos cabritos ela os vestiu em seus braços e nas partes lisas do seu pescoço. A Rebeca entregou as delícias e o pão que ela havia feito na mão de seu filho Jacó. Pessoal, eu quero falar para vocês um pouquinho sobre essa roupa aqui. Você vê que a Torá, ela dá uma ênfase, né, em relação à vestimenta aqui, no caso dessa roupa de Esaú. Tem um profundo sobre essa roupa. Essa roupa, ela vem desde Adão. O Midrash, eles não conta que Deus fez essa roupa especial para Adão. Diz que essa roupa era feita do pelo de cobra. E nela tinha desenhado a figura de todos os animais. E diz o Midrash que a figura dos animais elas pareciam vivas, elas pareciam autênticas. E qual que era o milagre nessa roupa? O Midrash conta que essa roupa, essas figuras, auxiliavam na caça. Por quê? Quando Esaú a vestia para caçar, os animais que viam aquelas figuras de outros animais se chegavam próximo, porque eles viam que era a mesma espécie. E isso os deixava manso e era fácil de ser abatido. Tá? Diz que essa roupa era muito bonita. Então ela tinha o cheiro, você vai entender um pouquinho lá na frente, ela tinha o cheiro do Jardim do Éden. Tá? Essa é uma roupa que ela saiu, passou para Adão. E de Adão chegou até Nimrod. Eu não sei se a gente chegou a comentar sobre Nimrod, que foi um grande caçador naquela época, só que ele era caçador de Deus. Ele tentava mentir sobre Deus. Foi um dos idealizadores da Torre de Babel. Foi o que tentou queimar Abraão dentro da fornalha. Diz que Esaú o matou e tomou essa roupa para si, tá? E ele havia guardado. Então esse é um pequeno midrash aqui sobre essa roupa, tá? Nós temos um midrash profundo também em relação não vai fugir um pouquinho do assunto, que é sobre o cajado de Moisés, que também tinha sido criado lá nos primeiros 6 dias da criação, que foi passando também, tá bom? Mas vamos ficar aqui só com essa questão dessa roupa. Então Jacó ele foi até seu pai e disse: Eis-me aqui, quem é você, meu filho? Disse Jacó, né? Aí disse Isaac. Jacó disse: Sou eu, pai. Sou Esaú, seu primogênito. Fiz como você me pediu.
Por favor, levante-se, por favor, levante-se e sente-se e coma da caça que eu cacei, de modo que sua alma me abençoe. Eu quero pegar aqui um pouquinho no hebraico, pessoal, mais uma vez. Jacó, ele fala 2 vezes por favor, tá? Por favor, levante-se, por favor, e sente-se e coma, tá? Vamos continuar aqui, vocês vão entender. Modo que a sua alma abençoe. Isaac disse a seu filho: Como você a encontrou tão rápido, meu filho? Porque Hashem, seu Deus, trouxe-a para mim. Quando eu pronunciar Hashem, é que eu não quero pronunciar o nome de Deus aqui, tá, pessoal? Não vou falar o nome de Deus como está escrito aqui no original hebraico, tá? Vamos deixar bem claro, não se pronuncia o nome de Deus verdadeiro. Porque Hashem, seu Deus, trouxe-o para mim. Por favor, chegue mais perto de mim. Deixe-me apalpar você, meu filho. Você é meu filho Esaú ou não? Vamos lá. Pessoal, a gente havia falado nas porções dessa paraxá anterior sobre 2 caráteres diferentes de ambos filhos nascidos gêmeos. Tá? Não vou me estender novamente, é só pegar e ver o vídeo anterior a esse aqui. Os vídeos anteriores. E aqui no caso, mais uma vez, né? Isaac, ele desconfiou. Jacó, ele era muito educado. Os comentários dizem aqui que no caso Jacó, ele disse 2 vezes por favor. Esaú falava, não usava o termo por favor. Ele falava, pai, levante-se. Pai, faça isso. Ele não tinha esse tom de respeito. Então ele já achou diferente. E mais uma coisa, quando ele falou, como você encontrou tão rápido a caça, meu filho? Jacó disse, porque Hashem, seu Deus, trouxe a mim. Ele estranhou porque Jacó também, Esaú não falava de Deus. Aí você vê que ele fala, mas aproxime-se de mim, né? Eu quero saber se você é Esaú ou não é. Tá estranho, seu comportamento está estranho. Por isso que nós, meus amigos, o nosso comportamento diz tudo. As pessoas gostam muito de falar tudo, mas a ação, ela é a principal. Falar todo mundo fala, palavras bonitas todo mundo fala, tá? Os seus lábios me honram, mas né, o seu leve coração está longe. Eu quero que vocês prestem atenção nisso, pessoal. Cuidado com palavras bonitas, lisonjeiras, tá? O que importa é a atitude da pessoa, é o comportamento da pessoa. Isso foi o que quase entregou aqui Jacó. Jacó se aproximou de seu pai Isaac e apalpou e disse, a voz é a voz de Jacó, e as mãos são as mãos de Esaú, caso que ele tinha passado os pelos de cabra. Ele não reconheceu porque havia cabelos nos seus braços como nos do seu irmão, Esaú. E o abençoou. Disse, você é meu filho Esaú? Sou eu, disse. E disse, sirva-me para que eu coma a caça do meu filho, para que minha alma possa lhe abençoar. E o serviu e comeu, lhe trouxe para ele vinho e bebeu. Seu pai Isaac disse-lhe, venha mais perto e me beije, meu filho. Ele se aproximou e o beijou e sentiu o cheiro de suas roupas e o abençoou. Ele disse, quem disse? Isaac. Veja, a fragrância do meu filho é como o aroma de um campo abençoado por Deus.
A hora que o Windows vem pedir atualização. Eu havia falado da roupa, né? Você vê aqui que no momento, Isaac novamente ele pede para o seu filho se aproximar. E ele fala: vejam a fragrância do meu filho. É como um jardim criado, regado por Deus. Eu havia comentado sobre a roupa, né? E justamente, Ravenis, a roupa, ela tinha aquela fragrância do Éden. Tá? Era uma roupa especial. Foi vestida em Jacó. E assim termina essa nossa porção de hoje. Tá? Eu espero que nós possamos ter tirado boas coisas daqui. Tá? Vou entrar no assunto aqui só para a gente encerrar, meus amigos. Que assunto seria esse? As pessoas podem falar: Jacó usou de trapaça, a mãe dele usou de trapaça, né? Enquanto o outro filho estava lá se esforçando para caçar. Eu quero dizer mais uma coisa sobre a unicidade de Hashem, de Hakadosh Baruch Hu. Eu quero dizer uma coisa aqui bem clara e simples. Não existe nada, uma vez eu já disse isso, eu vou repetir novamente, não existe nada que não venha de Deus. Bem e mal foi Deus que criou. Não existe mal rebelado contra Deus. Você vai ler comigo, você vai entender Hakadosh Baruch Hu, se assim Deus quiser, Bezrat Hashem, se assim Deus quiser, nós vamos terminar toda a leitura de Gênesis a Deuteronômio. E se for da vontade de Hashem, nós vamos ler todos os outros livros dentro do contexto original, tá? Tradução correta do hebraico. E vamos ali. Se der, vamos ver, eu tenho muitos planos aqui para a gente falar. Eu estou bem empolgado com essa questão. Tá? Como eu disse, eu não estou empolgado em relação à quantidade, eu estou em qualidade. Eu vou dizer bem claro. Deus não está preocupado com quantidade. Esquece isso. Não é o Amaury que está falando, o Amaury só está repetindo o que está escrito aqui. Ah, Deus, por que escolheu o povo judeu? Deus vai falar, lá na frente nós vamos ler, porque vocês são os menores dos povos. E eles continuam hoje sendo os menores dos povos. Tá? Isso não muda. Então não pense você, Deus está atrás das multidões. Esquece isso. Não pense porque você é a maioria, porque aquilo que você acredita, todos acreditam, tá? Eu acho que isso é bem simples de você ver no mundo. A própria Torá, ela fala, né? Não seguir a maioria no julgamento ou no mal. Nós vamos ler isso aí mais pra frente também. Então esquece isso. Tá? Muitas vezes eu tenho conversas com amigos, eles falam, mas é a maioria, fulano são a maioria, não sei o que. Isso não quer dizer nada. Para Deus não quer dizer nada. Porque a gente, nem na maioria, quando você vai colher uma safra, a safra ela é boa, mas os grãos são colhidos, selecionados. Não vem tudo aquilo, porque nem tudo vinga. Tá me entendendo? Então, eu quero que vocês entendam bem isso. Como eu falei, não é eu tô falando, a gente vai ler e nós vamos ver sobre isso, a Torá inteira. Se Deus assim quiser, os escritos e os profetas.
Por que você entrou nesse assunto? Porque Deus já havia falado para Rebeca que o maior serviria ao menor, que eram duas nações que estavam brigando no seu ventre. E Deus usou ali da artimanha de Rebeca, de Jacó, para conseguir o que ele havia dito. Então entenda. Ah, porque Deus permite isso, porque não sei o que. Você não deve falar porque Deus permite isso. Agradeça a Deus, porque tudo tem um propósito. Eu faço todas as coisas. Eu faço o bem, eu faço o mal. Eu abro e eu fecho a ferida, diz Isaías. Não tem ser no mundo, no universo, ou em outra galáxia, ou sei lá, em outro mundo paralelo, que tenha se rebelado contra Deus. Não existe isso. Deus criou malachims, os anjos, criou anjos para todo tipo de propósito. Espero que tenha ficado aqui claro o que eu estou querendo dizer. Tá? Que não é um desenho, não é uma mitologia de briga entre bem e mal. Não existe esse conceito para Deus, bem e mal. Pode existir para mim, para você, para poder nos entendermos. Mas para Deus não existe conceito de mal, de bem e mal. Porque Deus está acima de tudo, porque foi Ele que criou. Ele consegue ver. Tá? Isso é uma coisa que, pessoal, que eu estou falando. Para poder explicar e entender essa questão de Jacó e Esaú. A diferença, tá bom? Ficamos com Deus. Deus abençoe mais uma vez. Tá? Uma ótima quinta-feira para todos aí. E vamos que vamos. Como diz um rabino, amigo meu, Torá na veia, né? E Deus abençoe o dia de vocês. Fique com Deus. Tchau, tchau.